Olá, nesta live vamos falar sobre autoamor e saúde mental. Enquanto vamos aguardando o pessoal chegando por aqui, eu vou me apresentar. Sou Edna Ramos, terapeuta, e nessa série de lives do Janeiro Branco Incrível, eu quero trazer para vocês infinitas maneiras de se conectar com essa saúde mental que pode vir de várias formas, de vários lugares. E a Júlia chegou. Júlia, sua linda. Vamos aqui chamar a Júlia. Lives, eu já vou estar craque em fazer isso aqui. Já aceitei, Júlia, sua solicitação. Olá! Olá! Bom, Bom! Eu pensei, nossa, eu tava ali, aí eu olhei e falei, olha, já tá quase no horário da live. Aí eu pensei assim, nossa, acho que eu vou lá ter que colocar um vestido especial, porque esse tema de auto-amor me inspirou, né? Porque o auto-amor que às vezes as pessoas confundem com autoestima, mas não tem nada a ver com isso, né? Não a autoestima da beleza, mas a autoestima do cuidado, do gostoso, do que importa, do que é verdade. importante para a gente, não é? Júlia, desde já agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conosco, Obrigada. trazendo o seu trabalho, como você, enquanto terapeuta, e traz para as pessoas esse conectar-se com elas mesmas. E aí sim é possível esse auto-amar, auto-cuidar, auto-nutrir. Então, Júlia, se apresenta para gente, para que eu não esqueça de dizer nada. Bom, então, prazer a todos que eu não conheço aqui. Então, eu sou a Júlia Galves, eu sou terapeuta holística, eu trabalho com uma parte energética, eu gosto muito de trabalhar a parte energética, eu sou um médium, eu sou taróloga, eu sou hipnoterapeuta, eu sou terapeuta tântrica também, a parte energética do Tantra. Enfim, eu vou mesclando as coisas e eu gosto de trabalhar sobre o amor, né? Eu trabalho sobre tudo, mas é verdade que o meu carro-chefe, as pessoas chegam em mim geralmente em relação ao amor. E o amor move montanhas, né? O amor, ele transforma. E uma das coisas que a gente está aprendendo justamente hoje em dia, nessa nova era, e depois vou até explicar um pouco, se você topar, Edna, sobre essa nova era, porque ela diz muito sobre o que a gente está vivendo hoje, e todos os terapeutas devem estar percebendo isso. E a gente vem nessa nova era justamente aprender a amar. Só que a gente não pode amar se a gente não se ama. A gente não consegue dar para outra pessoa o que a gente não tem pra gente. Então, é muito desafiador. E por isso que o auto-amor, e como disse a Edna, o auto-amor vai muito além de um skincare, né? Vai muito além de... Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas eu me amo, eu cuido de mim, eu me visto bem, eu faço... Tá, legal, isso também é bacana, até porque vem mostrar a sua imagem, né? Quem você é, que arquétipo você tá usando naquele momento e várias coisas, mas muitas vezes, nesses processos de auto-amor, a pessoa se transforma totalmente para se tornar quem realmente ela é, né? E ela vai percebendo que antes ela tinha amor pela imagem que ela queria passar para os outros, baseados nas crenças, nas feridas, nos medos, e, enfim, em querer agradar, né? E o que ela julgava ser bom ou não. E uma vez que entra num lugar de se amar realmente por quem é, e isso é todo um processo, né? Porque daí a gente tem que adentrar nas nossas sombras, aceitar tudo que a gente acha que talvez não é tão belo ou não vai ser tão bem aceito e bem recebido pelas pessoas, né? Uma vez que a gente aceita tudo isso, aí sim a gente começa a entrar num lugar de auto-amor, num lugar de
de acolhimento, de aceitação. E apesar do auto-amor, né, a gente às vezes poder olhar e falar assim, mas o auto-amor é uma coisa só para mim, sou eu comigo e só. Não, o auto-amor, ele vai ter repercussão em toda a sua vida. Porque a maneira como você trabalha, onde você trabalha, o que você aceita no seu trabalho, o que você aceita na sua família, nos seus relacionamentos afetivos, enfim, na sociedade, é o reflexo do quanto você se ama, do quanto você se prioriza, do quanto você se respeita. Então, vai ter, sem dúvida nenhuma, uma repercussão quando você começa a olhar para você e começa a trabalhar o seu chakra cardíaco. E o chakra cardíaco, ele tá saudável, ele tá bom, né? Ele tá equilibrado quando o equilíbrio do dar e do receber está equilibrado. Então, conforme você vai se amando cada vez mais, você vai se respeitando, você vai... Eu falo que as pessoas têm que olhar para elas e falar assim, ok, eu admiro tal pessoa, mas eu não queria ser outra pessoa que eu não sou, além de mim. Aliás, eu achei tão lindo outro dia, Ed, da minha filha. Eu tava brincando com ela pra ver se ela me ajudava a arrumar um negócio. Eu falei assim, você vai ser a assistente do Papai Noel, você vai ser isso. Ela falou assim, eu quero ser eu mesma. Eu adorei, ela tem 4 anos. Eu falei assim, isso mesmo, tem que ser você mesma. Nada de querer ser outra pessoa. Tá certíssima. E é isso, né? Eu acho que é olhar e falar assim, tá, eu admiro fulano, eu admiro Beltrano, acho que é uma pessoa maravilhosa. Mas eu não queria ser outra pessoa. Eu sou muito feliz de ser quem eu sou. E daí a gente começa a entrar num lugar de, ok, eu me amo, eu me aceito. Eu conto muito para as pessoas sobre... Hoje em dia eu me apresento enquanto médium. Mas demorou muito, Edna, mas muito, para eu conseguir colocar na minha página do Instagram que eu era médium. Pode parecer uma coisa tão boba. Mas assim, foram anos de terapia para isso. Porque fazia parte da minha sombra ser médium. Fazia parte de uma parte minha que eu queria, desde pequenininha, abafar e esquecer que essa era uma parte minha. 1, porque tinha um julgamento. 2, porque eu tinha medo na infância. Então, é um processo... Porque às vezes as pessoas falam assim, mas Julia, eu não sei o que é a sombra, eu não sei entender o que eu não aceito em mim. Né? E às vezes é mesmo difícil. Eu entendo que... Porque a gente entra tanto numa condição, num falso self tão bem formado de quem a gente é, que na hora de desconstruir, a gente fica na dúvida, mas sou eu ou isso eu construí? Mas e isso? Eu não gosto disso? Eu julgo isso ou eu aceito? Fica uma grande dualidade dentro da pessoa. Ela tem dificuldade de entender, né? E de olhar para isso. Então, nem sempre é óbvio. E eu entendo também que é um processo evolutivo. É um processo que às vezes a gente fala assim, ok, agora eu me amo, eu me aceito como eu sou. Passou um tempo, não, tinha coisas que eu não estava aceitando ainda tão bem assim, né? Vai aparecendo, porque a gente vai entrando cada vez mais nas camadas mais profundas do nosso ser. E uma coisa que eu acho interessante trazer, porque eu não sei se o público que te segue acompanha esse tipo de conteúdo, mas a gente tá... Não sei se vocês lembram, lá em 2012, lembra que ia acabar o mundo? Dia 21 de dezembro de 2012, o pessoal estava em pânico, porque acabava o calendário maia, né? Então, daí, com o fim do calendário maia, era o fim do mundo. E, na verdade, aconteceu um fim de mundo, só que não da maneira que a gente imaginava, com explosões e acabar o mundo. Mas acabou o mundo de uma maneira energética, como a gente conhecia. A gente... Isso... Eu sempre trago e falo assim, isso não é crença de espiritualista doido. Se vocês quiserem, no site da NASA tem essas informações. Tá? Existe uma... Deixa eu só te interromper um pouquinho para falar sobre isso, até que você colocou das pessoas que me acompanham são públicos diferentes. E essa é justamente por isso que eu convidei tantas pessoas para vir ao Janeiro Branco, diferentes. E a Júlia, acho que ela é a única dos convidados que ela tem um estudo, uma linha de estudo que eu não domino, porque a Júlia estuda energias, movimentos planetários. Gente, ela estuda tudo isso, mas ainda é uma simbologista. Estuda como eu, constelação e tantas outras coisas. Mas aí ela disse uma coisa muito interessante. Gente, ela disse: um fim de mundo
mas não o fim do mundo que a gente tem desenhado na nossa cabeça, apocalíptico. Gente, é um símbolo, é uma metáfora para algo que às vezes as pessoas, né, Júlia, tem tanto preconceito porque nem tudo se explica, muito é explicado cientificamente, como você acabou de colocar, pela NASA tem estudos, tem pesquisas. Gente, nós estamos falando com o mundo agora. E só tem um aparelho aqui na minha frente. E a Júlia está lá na cidade dela, a milhares de quilômetros. E nós estamos juntas, falando com qualquer parte do mundo que também tenha um acesso à internet. Isso também não se explica muito, gente. É um aparelho que está aqui na minha frente. Se parar para pensar demais, não explica, né? Não, nada se explica, gente. Nem a energia elétrica tem muita explicação, vocês sabiam? Então, gente, não há como a gente querer fingir que as coisas não existem. Então, por isso eu chamei tantos terapeutas de vertentes tão diferentes, mas todo mundo muito sério. E isso que a Júlia acabou de falar da história dela também é muito importante dentro do auto-amor. O quanto é difícil se aceitar, né? E colocar lá algumas coisas que a gente tá na sombra e trazer isso para fora e dizer para o mundo, olha, sou eu. E tá tudo bem. E se você me aceitar, ok. Se você não me aceitar, tá Tá ok bom também. Bem, também. Haverão outros. Graças a Deus, são 7 bilhões, né, de seres humanos, acho que a gente tá todos diferentes. é uma galera. E aí É é maravilhoso, né? Imagina se todos fossem iguaizinhos, que chato que ia ser. Né? Ia ser meio sem graça, né? sem graça. Bom, Júlia, agora continua e explica pra gente esse movimento que eu te interrompi. Tá, mas só para falar uma coisa, tem uma. Eu ganhei há 2 anos atrás, no Natal, um livro sobre mulheres e bruxaria. Minha família me conhece bem. E uma das primeiras coisas que fala no livro, e eu lembro que eu contei pro meu pai, porque eu venho de uma família, e também acho que isso é interessante falar, por isso que a mediunidade era uma coisa complicada. Eu sou filha de 2 professores universitários. O meu pai, o maior projeto hoje existente no Brasil de neurociência é do meu pai. Era porque meu pai, infelizmente, nos deixou faz 1 ano e meio. Mas uma das últimas coisas que eu contei pro meu pai, justamente eu estava lendo esse livro, e eu falei assim, pai, uma das coisas que eles falam no livro é o seguinte: tudo que hoje é explicado pela ciência, um dia já foi bruxaria. E o que hoje ainda é bruxaria, um dia será explicado. E tá tudo bem. Né? Simplesmente a gente ainda não tem um recurso suficiente sobre aquela questão para explicar. E às vezes as consciências ainda não estão abertas para isso. E tá tudo certo também. Né? Mas voltando para a nossa transição planetária. Então, em 2012, a Terra, na verdade, em volta da Terra tem uma energia que é chamada de ressonância de Schumann. E é essa energia que a gente pode ver no site da NASA. Eles têm gráficos lá, ressonância de Schumann, depois se vocês quiserem procurar. E ela é estudada desde os anos 50, se eu não me engano. E ela sempre teve uma energia constante que era de 6,5 Hz. Então, imaginem como se a Terra, em volta da Terra, tivesse um desfibrilador que ficasse jogando essa energia, 6,5 Hz. No final de 2012, eles começaram a perceber que começou a ter uma variação nessa energia. Então, no começo muito sutil, muito pequenininha, subia um pouquinho, alguns segundos, alguns minutos. Em 2021, a gente teve picos de 6.000, 7.000, 8.000 Hz durante dias, meses na Terra. E as pessoas que trabalham toda a parte energética, elas perceberam que a Terra mudou de energia. Né? Numa escala Boves, ela passou de uma energia de 6,5 Boves, hoje ela está a 4 milhões de Boves. Então, energeticamente, hoje a gente entende que a Terra ela saiu de uma energia de 3ª dimensão e ela está numa energia de 5ª dimensão. E se a gente parar para olhar com um olhar mais racional, antes de 2012, você falava de reiki para as pessoas. Nossa, o que é reiki? Então, as pessoas não sabiam. Terapia era coisa de louco. Né? Então, tudo que era um pouco que saía era místico. As pessoas sabiam, mas assim, muito pouquinho.
quando a gente vê hoje em dia o quanto está democratizado, o quanto essa consciência de um olhar mais amplo para quem nós somos, para a sociedade, a gente percebe essa abertura de consciência. Porque imagina, a Terra, quando ela recebeu essa energia, ela subiu em vibração, mas nós estamos dentro dela. Então, a gente acabou recebendo essa energia juntos. E isso foi trazendo mais consciência para a gente. Tá? Então, por isso que a gente está cada vez mais aberto para tudo isso. Porém, teve outros fatores, e daí é a área que eu mais trabalho, né, e que a gente vai voltar para o auto-amor, é que um dos fatores que estão acontecendo muito na Terra são reconexões a nível de alma. Então, quando você olha para uma pessoa, você enxerga aquela pessoa nessa encarnação, mas, muitas vezes, você se reconecta com aquela alma que você já conheceu em outras vidas. Então, você se reconecta com emoções que você já viveu em outras vidas com essa pessoa, tá? E vocês podem olhar em volta de vocês como estão os relacionamentos amorosos. Estão cada vez mais complicados. Os que... Porque antigamente, o que acontecia? E eu já volto para o amor próprio, gente, eu prometo. Tem uma linha aqui. Antigamente, quando a gente olhava relacionamento, casamento, o que era um casamento? Casamento era a junção de duas famílias. O amor, se passasse por lá, ótimo. Mas, em geral, eram duas forças que queriam se unir. Né? Acordos, né? Eram acordos. Acordos de negócio. Total. Ainda existem muitos, né, Júlia? Muitos, mas justamente, a gente ainda está muito nisso. Hoje em dia, não são mais tanto acordos, mas eu vejo muitas empresas familiares. Né? Então, o casal, os filhos, e eles estão gerenciando aquela família. Não tem mais tanto a troca romântica, né? Daquela coisa de... Eu falo que é aquela coisa de você acordar todo dia e falar assim, nossa, a mesma coisa de você olhar para o espelho e falar assim, eu não queria ser outra pessoa. Se eu acordar, eu não queria acordar do lado de outra pessoa. Assim, é essa mesma, que é raro hoje em dia. E, na verdade, essa transição planetária está nos trazendo alguns contratos de alma, das quais a chama gêmeas, que é mais famoso, mas que é uma parte minúscula da população, é 1% da população. Mas existem um outro contrato que é chamado contrato de ascensão, que é um contrato que justamente vai se iniciar ao entrar em contato com essa alma, que é uma alma tão querida e tão amada pela sua alma, com a qual você escolheu vir ter esse boom de consciência. Porque o que acontece? Quando você se conecta com essa alma, acontece uma coisa tão forte dentro de você, tão desconhecido, que só pode abrir sua consciência. Assim, você vai olhar dentro do seu cérebro, tudo que você conhece, nada explica aquilo. E daí, quando nada explica, você começa a buscar fora explicações para isso. E ao buscar essas explicações, inicia um processo muito profundo de autoamor, justamente. Porque ao iniciar esse processo, para a gente conseguir viver histórias de amor reais entre duas pessoas, a gente tem que se amar. Porque senão fica nos contratos, senão fica no ego, senão fica na birrinha, fica nos gatilhos. Né? Então, ninguém dá o que não tem, né, Júlia? Ninguém dá o que não tem. Se você não sabe se amar, como que você vai amar o outro? Se você se maltrata, se você se pune, se você... Uma das coisas que mais me choca, eu não sei nos seus clientes, mas uma coisa que mais me choca é quando eu falo para as pessoas, vamos fazer alguma coisa que vocês gostam, que dá prazer. Eles me olham com um grande ponto de interrogação. Porque nem o que dá prazer a gente aprende. Né? Enquanto criança, as nossas gerações ainda eram muito podadas. Né? Muitas vezes era o compromisso e depois o prazer. O compromisso não era um prazer. Não era uma coisa de eu vou me divertir fazendo o que eu gosto. Né? Não, para eu poder me divertir, eu tenho que fazer essa coisa que é chata. Então, claro que na vida a gente tem coisas que são mais chatinhas. Né? Se a gente for para pensar, por exemplo, uma criança que vai colocar a mesa para ajudar os pais. Você pode ver como uma tarefa chata para depois poder ir brincar do que ele quer, mas também pode ver um momento agradável, que ele está participando com a família, que ele está lá se envolvendo com as coisas da casa e que não é uma coisa chata, não é uma punição. Não, é um momento de convivialidade, né? E, na verdade, as pessoas não sabem fazer isso.
E daí a gente vai olhar para o trabalho e é a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas estão em profissões que, porque meus pais faziam isso, porque isso dá dinheiro, eu queria ganhar dinheiro, então eu pensei em tal profissão, ou enfim, porque eu era bom nisso. Mas tem aquele famoso sextou, né? Não é, Júlia? Quanta gente, né? Isso que você disse, eu encontro muito nos meus clientes, e é muito triste quando a pessoa se dá conta. Então, no olhar, a gente percebe a tristeza de não ter uma resposta para sonhos, para desejos e para coisas que gosta e que são só delas. Por exemplo, coisas que gostam e é só minha. E outra coisa, a grande maioria das pessoas é só pelo trabalho. E aí as pessoas vão assim, o que dá o dinheiro. E aí, quantos músicos são Uhum. médicos frustrados? E médicos ruins daí também, né? Porque não tem o Isso, lado. isso. E talvez, se fossem músicos, que era o dom, seriam infinitamente mais ricos, porque na proporção que você coloca o seu dom, retorna, né? Então, o quanto isso precisa ser dito. Gente, quando você faz o que você gosta, você trabalha no sábado e tá tudo bem, é felizão. Você pode trabalhar no domingo e tá tudo bem. Não é um peso, porque você está dentro da essência. E isso é auto-amor. Com Eu certeza. me permiti trabalhar no que é o meu dom, que isso se torna leve. Eu posso trabalhar 12, 14 horas atendendo, estou atendendo as pessoas aqui, e isso é gostoso. E sem falar, né? Gostoso. Quando você faz uma coisa que você não gosta, é tão ruim para você, é tão ruim para sua qualidade de vida, que você quase tem necessidade de gastar dinheiro para compensar esse ruim. Então você precisa ganhar mais para tentar justificar que aquilo é tão horroroso, né? Aquilo é tão difícil, é tão penoso. E o mais terrível, né? Então tem o sextou, finalmente eu estou livre desse trabalho que eu detesto, mas aí chega no final de semana, a pessoa também não vai fazer coisa que ela gosta, porque ela não sabe que ela gosta. Ela vai fazer o que a sociedade diz que era prazeroso. Mas que, novamente, muitas vezes não preenche a alma dela. Porque, às vezes, ela vai ir nos churrascos, mas ela queria estar sozinha lendo um livro naquele momento. Ou ela queria, ou ela queria ir pra praia, entrar no mar e nadar. Eu queria, não sei, estar num teatro. Enfim, mas que acaba fazendo atividades porque fazem parte do que ela aprendeu que era, agora eu tô me divertindo. Né? Agora eu tô indo pra balada, agora eu tenho que beber. Eu tenho que beber também para preencher esse vazio. Isso aí, porque aí ela nem queria estar lá naquela balada. Aí fica assim, eu vou beber uma coisinha que é para me soltar. Porque tá tão chato aqui, né? Gente, você tá precisando beber para se soltar, então tem um negócio que tá errado aí. Então, não sou contra nada. Eu não sou contra nada, né? Quer beber, eu não bebo por opção, mas tudo bem, mas beba por querer beber. Porque dá o prazer. Não para aliviar algo, para tampar algo, que isso é algo que cai lá na primeira live dos excessos, né? Beber muito para afogar as mágoas. Não é? Comer muito para afogar alguma coisa, ou trabalhar muito para suprir. Geralmente as pessoas que trabalham muito e que. Quando eu digo muito, gente, é fora do equilíbrio, tá? Porque uma das primeiras coisas que o amor próprio nos traz é equilíbrio. Eu acho que isso é fundamental na nossa vida. Porque tudo que a gente ama fazer, até se a gente faz demais da conta e desequilibra as outras áreas, vai se tornar pesado. Né? Por exemplo, uma mãe, eu me lembro, foi o meu caso. Eu tenho 4 filhos, né? E todos eles muito próximozinhos, de 4 a 10 anos. Teve um momento, nesse que foi o meu momento, onde eu era mãe. Eu era mãe e estudava muito, mas eu era mãe. Eu era aquelas mães dos anos 50. Eu queria fazer o pão, eu queria fazer o sorvete, eu fazia isso. Chegou um momento que a minha Deméter estava matando as outras deusas falaram, pelo amor de Deus, para essa mulher.
porque estava ficando pesado, porque eu estava afogando outras partes minhas. A mesma coisa uma pessoa que ama o seu trabalho, mas se trabalhar 12 horas por dia e não tiver o lazer, a família, o namoro, enfim, os momentos que ela precisa, aquilo, apesar de amar muito, vai começar a se tornar pesado, porque vai estar faltando, né? Então, para o auto-amor, o equilíbrio é fundamental. Né? Então, é importante a gente olhar isso na nossa vida e fazer, ok, quanto que eu estou colocando de tempo em cada atividade minha? Né? E daí a gente vai ver que quando a gente começa a colocar, a gente precisa de menos coisas. A gente se satisfaz muito mais facilmente, porque tá tudo gostoso, né? Eu brinco que, e daí é o meu mundo um pouco utópico, mas eu acredito muito nesse mundo, que a gente tem que ter uma vida onde, se eu te perguntar, Edna, qual que é o momento que você mais ama no seu dia ou na sua semana, você seja incapaz de me responder. Porque você ama todos eles. Tipo assim, nossa, não, eu adoro de manhã, porque de manhã é gostoso, o sol tá nascendo, e eu tomo café da manhã, depois eu tenho meus atendimentos. Ah, não, mas de tarde é tão gostoso porque eu faço minhas atividades. Não, mas de noite, gente, de noite é delicioso. Aí não, você não De consegue. noite, de noite tem lua. De noite eu leio meu livro, eu E de assisto manhã tem sol. isso, aquela coisa onde o seu dia é preenchido de momentos gostosos. E claro que, novamente, vão ter os momentos de fazer a faxina, mas até eu fazer a faxina você pode colocar uma música gostosa e se divertir e fazer isso com as crianças e, enfim, e tornar essas coisas gostosas e não ver como um peso. Né? E porque daí a vida fica leve. Até porque é algo, isso que você colocou agora, né, Júlia, do colocar porções da sua energia em todas as áreas da vida de modo que fique equilibrado. Mas o quanto também é preciso perceber, né, os momentos de ciclo. Por exemplo, a mãe, lá o momento que você teve a sua escadinha. Naquele momento você não tinha outra coisa para ser senão mãe. Com E certeza. ó, joia. Aí seja mãe com força. Você entrou numa carreira, começou uma carreira, um estudo, dá energia naquilo ali para ser o melhor. Então, é uma dança. Aí, a partir do momento, saiu da mãe, esses filhos cresceram ali, entrou na carreira, a carreira. E tudo vai se acomodando. Então, Uhum. é a dança, né? O feminino tem muito isso, né? São ciclos, né? E também a gente perceber que esse ciclo, ele acontece em algum, por exemplo, durante um ano, em algumas semanas você vai estar, talvez, por exemplo, nas férias. Nas férias escolares você vai estar mais como mãe, em outros momentos você vai estar mais como profissional, em outros momentos você vai estar namorando, enfim. Isso também são ciclos. O equilíbrio ele não precisa ser só durante o dia, né? Vai ter fases, justamente. Vão ter essas fases mais ou menos grandes, mas que você tem que estar de acordo com o que você está fazendo, com quem você é, né? E entendendo que essas fases também mudam, porque do mesmo jeito que o fim do mundo aconteceu em 2012, a gente está constantemente com finais de ciclos acontecendo e novos ciclos. E eu acho muito interessante quando no tarô sai uma carta de fim de ciclo, em geral as pessoas ficam muito assustadas, né? Ah, então eu vou ter que terminar com alguém, eu vou ter que fazer. Gente, o final de ciclo pode ser um encerrar uma crença limitante, pode ser encerrar uma maneira tóxica de agir, de se relacionar, pode ser encerrar tantas coisas, É a né? carta da morte. A pessoa. E morte, assim, é a carta que o pessoal tem pânico, né? Agora, gente, quantas vezes nós vamos morrendo na vida? E que delícia, né? Porque, gente, a pessoa que eu era aí, por exemplo, há 4, 5 anos atrás, já nem me lembro mais, aquela lá já foi. E daqui E que bom, né? 5, 10 anos, né? E que bom! E que bom poder mudar de ideia. Porque também já existiu isso, e muitas pessoas rígidas, né? Eu não posso mudar de ideia, isso não pode, isso não sei o quê, isso não sei o que lá, isso é pecado, isso não sei o quê. Gente, é tão bom mudar de ideia. Mas você sabe, Edna, eu tenho um canal no YouTube, né? Que hoje vai fazer 4 anos já. E se eu pegar os meus primeiros vídeos, vão ter ensinamentos que eu trago
Que hoje, se eu olhar, eu vou assim, tá, mas é muito além, né? E durante muito tempo eu pensei, será que eu devo deixar isso lá? Daí eu entendi que são níveis de consciências. Talvez algumas pessoas vão chegar lá e aquela é a resposta que elas precisam. Se elas escutarem o que eu tenho para dizer hoje, vai ser muito grego, né? Vai ser muito fora da caixinha, né? Não vai nem entender. Então, é um processo. E é que nem a gente pegar um livro que a gente leu há 10 anos atrás e reler. A gente vai entender outro livro. A gente vai catar outras coisas daquele Eu livro. pensei e você falou, porque, ó, eu sou terapeuta, gente, eu sou terapeuta, a Júlia é terapeuta, ela é terapeuta, bailarina, mais um monte de coisa. Eu sou terapeuta, mas eu tô fazendo faculdade de filosofia. Gente, a Ana Blavatsky, que eu adoro, porque ela diz assim, que o conhecimento tem 7 portas. Então, cada coisa que você aprender, você tem que aprendê-la 7 vezes em tempos diferentes da sua vida. Então, se você lê um livro hoje, você guarda. Daqui 5 anos, se você ler e você entender a mesma coisa, Tá errado. corre porque sua vida está Tá errada. errado. Você está vivendo o errado, porque você não evoluiu. Porque a gente está querendo crescer assim, né, horizontalmente, em ter coisas, fazer coisas, crescer assim. Mas quando eu chamei a Júlia e pensei nessa live sobre auto-amor, eu tô querendo falar do crescer assim, né? Crescer para cima, para algo que edifica, que melhora. Tanto que na espiritualidade a gente fala que o tempo e o espaço, ele não é linear, ele é circular. Então, a gente passa novamente pelas mesmas situações, mas com novos entendimentos. Então, as situações elas se transformam totalmente. Totalmente. E isso é assim que a gente vai curando as nossas feridas, né? Eu falo para as pessoas, eu adoro quando as pessoas chegam assim, não, mas Júlia, eu já fiz uma constelação sobre, sei lá, abandono, já tá curado. Eu falo, não, se fosse fácil assim, a gente não reencarnava tantas vezes, né? Não. Quando a gente olha para uma questão, são escadinhas. Você olhou aqui para essa questão, você vai trabalhar um monte de outras coisas e você vai rever essa questão de maneira muito mais profunda, mais evoluída do que quando você viu aqui, mas ainda tem coisa. E de novo, até você chegar num patamar onde aquilo já não te toca mais nem um pouco. Não é que não traz nenhuma irritaçãozinha. Né? E daí sim você vai ter. Mas são anos e anos e anos de processo, de evolução e de olhar pra gente. Por isso que eu falo muito, né, que não existe uma só verdade. Se você continuar com essa só verdade, não existe. Porque são níveis de consciência dessa verdade, são níveis de compreensão dessa verdade. Então, também, nisso, a gente para de julgar o outro, de falar assim, ah, o outro está errado e eu estou certo. Não. O outro tem a verdade dele, ele tem a bagagem dele, tem a razão para ele achar que aquilo é o certo. Naquele momento, talvez ele vai mudar, talvez um dia você vai entender, talvez ele um dia vai te entender, porque talvez né, vocês não estão no mesmo lugar de compreensão e de mesma bagagem, então tá tudo bem. Né? E daí a gente para de querer ficar discutindo com as outras pessoas, gastando nossa energia, tentando convencer os outros a serem que nem a gente ou que os outros aceitem quem nós somos. Né? Eu acho que a gente tem que respeitar o que os outros são e os outros têm que nos respeitar, mas ninguém tem que aceitar e falar assim, ok, você tá certo ou tá errado. Né? E muitas vezes, justamente voltando para a questão do auto-amor, a pessoa vai se travestir para agradar o outro. Ela vai mudar o discurso dela conforme com quem ela tá falando, conforme tá o público, né? Porque eu quero que o público me aceite. Não, daí a sua verdade deixou de ser a sua verdade. Porque se você quer falar a verdade do outro. O, o quanto que é polêmico, né, Júlia? Por exemplo, alguém te oferecer algo e você dizer, eu não quero. Ponto, assim, sem aquele, eu não quero, porque não sei. Aí vem a desculpa. Você dá a resposta e depois tem toda uma desculpa. Depois do não quero ou não vou. Ah, então a festa fica te convidando. Ai, não vou. Nossa, é uma ofensa para a pessoa. E aí
até tem um memezinho que eu vi na internet que eu achei super interessante. Gente, o mundo não é sobre mim e nem sobre a Júlia. E a maioria das pessoas não tá nem aí pra nossa vida. O que que tá Nem sabe. acontecendo, gente? E aí você fica em casa preocupado com o que estão pensando, o que vão dizer de você, ou achar se você colocou brinco de pena de pavão, ou se você usa vestido largo, ou se você usa uma estrela, um pentagrama pendurado no pescoço. Gente, não é sobre isso, né? E aí tem aquela, eu acho super engraçada a frase que diz: se cada um cuida da sua própria vida, dá até tempo para fazer hidratação no cabelo, né? Adoro. Porque sobra tempo. Gente, o quanto que é incômodo para as outras pessoas, por exemplo, quando você recebe um elogio, por exemplo, eu digo, Júlia, como você está bonita, e ela responder, nossa, sim, estou. Se você estiver numa roda, olhe a cara das outras pessoas em volta. Todo mundo choca. Tipo assim, como ela falou que ela acha que ela está bonita. Gente, que pessoa egoísta, egocêntrica. Olha o nível. Então, gente, auto amor, autocuidado, há muito pouco tempo atrás, era chamado somente de egoísmo. Era coisa de. Você sabe que é engraçado? Quando alguém me fala, nossa, tá bonita, eu respondo, eu sou bonita. Mas só uma coisinha que você falou, essa coisa de falar não, né? Enfim, tem umas coisas que viralizam na internet, você querendo ou não, você acaba vendo. Teve aquela moça, né, que negou o lugar na janela e que foi todo e ganhou milhares de seguidores. E um dia eu vi, apareceu um vídeo de uma mulher e falou assim: gente, sabe por que essa mulher viralizou tanto? Não porque é o que ela fez, porque ela fez foi. Mas ela disse não. Ela falou uma coisa que as pessoas têm dificuldade hoje em dia, né? As pessoas hoje, elas não saem de lugares desconfortáveis para não dizer não. Elas não saem de casamentos tóxicos para não dizer não. Elas não saem de trabalhos tóxicos para não dizer não. Elas frequentam lugares que elas não querem para não falar não. Então, e quantas vezes elas aceitam coisas no seu próprio corpo? Eu atendo muitas pessoas que vêm. Isso é engraçado, né? A gente tem umas coisas que a gente atrai desde sempre. Eu, desde jovem, eu atraí as pessoas que falavam muito de sexualidade comigo. Sempre foi um assunto que eu gostei muito. E as pessoas que eu acompanho, muitas vezes traz questões sobre sexualidade. E uma das coisas mais terríveis é ver pessoas em relacionamentos, onde já não tem mais amor, mas que elas não têm mais o amor. Lembra aquela aula da Karina sobre justamente os sentimentos bons? E ela contou, se eu não me engano, na Tailândia, tem 7 palavras para o amor. Né? Que justamente tem um amor fraterno, tem um amor de casamento. E que realmente eu acho que faz falta, né? Essas palavras. Porque quando a gente fala o amor, porque muitas vezes fala assim pra pessoa, mas você não ama mais seu parceiro. Não, eu amo, mas ele é meu amigo. Então, você ama como amigo, você não ama mais como parceiro. E daí, essas pessoas muitas vezes, elas estão tendo relações sexuais com seus parceiros, porque faz parte do contrato de casamento, né? Mas o corpo não entende assim. O corpo ele entende como um abuso. O corpo ele não entende de tipo, eu tenho essa obrigação, eu assinei um papel. Então ela não consegue falar não e ela tá se abusando, se permitindo ser abusada, né? Nossa, Júlia, agora você tocou num assunto fantástico dentro do tema do auto-amor, porque esse ponto que você tocou é algo que muito pouco é falado do que um corpo registra, gente. O corpo, ele não perdoa, ele registra. Fica a nível muscular e celular. E aí você está tratando uma mulher, pode ser um homem também, gente, não Porque só uma tem mulher. muitos homens que sofrem abusos. E isso, você está tratando um cliente e começa a vir essa memória de abuso. E a pessoa diz, eu nunca fui abusado. Eu nunca fui abusado. Hum. Mas o seu corpo, a sua consciência, a sua mente registrou outra coisa. E aí é lei da física, né? Nada se cria e nada se perde.
isso vai se transformar em uma outra coisa. E aí vem o contrário do que a gente está falando aqui, a saúde mental. Aí vem a doença mental. Porque aí vai vir ansiedade, aí vai vir depressão, aí vai vir problemas, mulheres chegando com problemas de vaginismo e candidíase de repetição, 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 repetição. Gente, é o corpo falando. A doença não existe. Só existe saúde. Se apareceu a doença, existe o quê? Que a Júlia falou anteriormente. Desequilíbrio. Tem alguma coisa apitando aí em você. E isso que a Júlia lembrou agora é importantíssimo de se falar. E é importante lembrar que o corpo ele vai ser o último a esquecer. Então, isso é uma das coisas que eu gosto muito com as técnicas do Tantra, né? Porque justamente ele sempre vai trabalhar essa questão física também, vai trabalhar a questão energética, emocional, mas também o físico. E às vezes a gente tem um trauma que já foi trabalhado com o terapeuta, emocionalmente aquilo já não nos toca, mas se alguém faz um toque em você que te lembra aquilo, seu corpo vai enrijecer. Vai ser natural, porque o corpo ele ainda não esqueceu aquele trauma, né? Então, justamente, daí a gente vai em doenças e vai em um monte de questões aí que estão marcadas no corpo. E essa questão, né? Eu acredito muito que a sexualidade é algo que a gente tem que olhar muito a fundo, porque a energia da sexualidade é a mesma energia vital. A Kundalini é a energia vital e a energia da sexualidade. Então, se a sua sexualidade está bloqueada, pode ter certeza que o resto da vida também vai estar. Em algum lugar vai ter limitações, né? E quando eu falo de sexualidade, eu não falo só de sexualidade a dois. A sexualidade pode ser sozinha, você pode estar solteiro, porque muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu tô solteira, não tenho sexualidade. Não, você tem com você mesmo, né? A sexualidade não depende de uma outra pessoa, porque se você já depende de uma outra pessoa para sexualidade, já tem uma coisa errada aí, né? Já começa por aí. Mas hoje em dia, se eu falar para vocês que tem uma quantidade enorme de pessoas dentro de relacionamentos sem troca sexual há anos, e é muito frequente. Só que aquelas pessoas, elas estão tão bloqueadas nas vidas delas, né? Então tem as que aceitam a sexualidade porque não podem falar não, e tem as que bloqueiam por alguma razão. E homens e mulheres. Então daí você vê como nem isso tá mais fluindo nas pessoas. E daí a gente volta para esses contatos de alma que vai vir mostrar tudo isso, vai vir explodir tudo isso na sua cara, né? Porque de repente, tudo que antes, eu falo que o que acontece é que antes a gente estava em modo automático. Antes o ego estava lá, a gente acha que a gente está tomando decisões, né? Adoro que as pessoas falam assim, ah, porque eu tive livre-arbítrio. Não, desculpa, enquanto você não está curado, você não teve zero livre-arbítrio. Os seus medos te guiaram para um caminho ou para o outro, né? Para fugir do que você tinha medo. Então não é livre-arbítrio, é proteção. Então, de repente, a alma fala assim para a pessoa, e é o que está acontecendo agora. Vamos vir fazer o que a gente veio fazer? Chega de estar em automático, né? Deu. Você não encarnou aqui para ser um robozinho. Você encarnou aqui para um propósito. Você encarnou aqui para uma missão, para mostrar a sua luz. E daí a gente volta para o outro amor. Só que para a gente acessar a nossa luz, a gente tem que olhar para dentro. A gente tem que olhar para tudo que não é luminoso ou que a gente julga não luminoso. E aí, Júlia, e o que acontece quando chega esse chamado aí e a gente faz assim? Mas não tem muito para onde fugir. Porque o chamado é que nem tudo na vida, né? Tudo que você quer ignorar, ele vem com mais força. Né? Eu falo para as pessoas assim, cara, se você decidiu fazer um regime, o que você vai ter? Fome? Vai ser tiro e queda. Você vai ter fome. Se você resolve ignorar esse chamado, se você resolve ignorar uma situação, essa situação vai ser mostrada para você cada vez mais. Né? Às vezes é uma coisinha que vai virando uma bola de neve gigantesca e vai te atropelar. É como dizia Jung, né? Quando a dor é maior que o medo, a pessoa avança. Então, é essa bolinha que vai se tornar uma dor tão enorme que você vai falar assim, não, deixa eu ir logo, vai, porque eu tava com medo, mas tá doendo demais, melhor eu ir fazer o que eu tenho que fazer. Né? E esses contratos, eles vêm trazer isso. Porque o que acontece? Nessa troca de densidade da Terra, de terceira dimensão para quinta dimensão, a terceira dimensão é um mundo de dualidades. É um mundo governado pelo medo, pelo controle, pelo isso pode, isso não pode, né? O certo e errado. A quinta dimensão já não é mais. A quinta dimensão, ela é guiada por um amor incondicional.
pelo não julgamento, pelo acolhimento, por quem você por esse equilíbrio. Só que a gente, contrariamente ao que algumas pessoas acham, né? A gente não acorda um belo dia e pô, chegamos à quinta dimensão, pessoal, podem sair, o mundo tá perfeito, todo mundo é gentil, todo mundo é bonitinho. Não. As dimensões também são nossa consciência. Eu sempre falo, tem pessoas na Terra, na terceira dimensão, já tem pessoas na quinta dimensão, vivendo juntas. Porque é um nível de consciência. Né? Não é o céu e o inferno. Chega de céu e inferno. Né? Porque até, se a gente pode ir para um lado mais espiritual, até do outro lado, o céu e o inferno não é exatamente assim, são níveis de consciência. E é a gente que se coloca nesse nível de consciência. Não tem ninguém lendo um livrinho para falar, ih, Edna, aquele dia que você fez foi legal. Não, aqui não, ganhou um pontinho aqui. Não é assim que acontece. Né? Somos nós, a nossa alma, olhando para a nossa capacidade justamente de se escutar, de escutar o que está no nosso coração. E não as amebinhas que estão na nossa cabeça falando, você pode fazer isso, você não pode fazer, se você fizer isso aqui vai ser ruim. Né? Não, é o quanto a gente se conecta e a gente é genuíno com o nosso servir. Porque eu acredito que todos nós viemos servir a Terra. Né? A gente vem ser que nós somos para servir. Porque não adianta nada a gente só ser e guardar pra gente. Né? Não colocar na matéria, não colocar no dia a dia. E hoje eu vejo muito isso, né? As pessoas que têm dificuldade, porque faz parte dessa transição, antigamente você tinha para ser, né? Você era o que você tinha. Então, se você tinha conhecimento, se você tinha bens, você era aquilo. Hoje, tudo isso não serve de nada se você não aplica isso na sua vida. Então, é que nem, imagina, um terapeuta que quando você vai olhar, não faz nada para ele. Não se olha, não, né? Só quer fazer para o outro, porque está no lugar do salvador, quer salvar o outro. Mas para si mesmo, não vale a pena. Não. Né? A gente tem que aplicar o que a gente faz, o que a gente aprende. Então, quando a gente lê um livro, quando a gente descobre uma nova técnica, se a gente não usa aquilo para nosso cotidiano, para nossa vida, é só mais um conhecimento que está ocupando a cabeça. Não vai servir muita coisa. Não se transforma em sabedoria, né? Bom, a Júlia deu um mergulho profundo aí no que a gente tinha para trazer, mas não tem jeito de ir para o assunto do amor sem ir para esse lugar do amor incondicional, né? Porque o amor incondicional é algo que, assim, estamos caminhando para, mas algo que eu gosto de dizer, que eu acho muito interessante e eu venho aplicando aí muita coisa na minha vida, e tem dia, gente, que a gente que é terapeuta, a gente chega e fala assim, meu Deus, deixa eu parar um pouco, porque a gente tem essa ânsia por fazer e experimentar e já querer levar para o outro, e nós temos que nos manter nesse lugar, não forçar ninguém, então a gente tem que ficar aqui, né, pleno, aguardando, né? E a vontade de sair correndo louco pelo mundo. Vem aqui, faz uma constelação aqui, vamos aplicar um reiki aqui em você, mas a gente tem que respeitar, não é? Respeitar. E como é fantástico quando a gente consegue começar, né? Porque isso é uma longa caminhada de vida. E você olha para uma pessoa, para um ser humano, e você já não vê mais a característica física, a roupa, nada. Você vê, é uma pessoa. E no nosso caso, né, Júlia, assim, já é uma energia, né? É um bolinho energético que está ali e com um potencial de amor gigantesco, não é? Então, às vezes, a gente vê pessoas extremamente bravas, doloridas, né, carrancudas, e a gente já olha aquilo ali e essa sementinha de amor incondicional já olha assim, pensa assim, nossa, tem uma história aí na vida dessa pessoa. E a mesma sementinha que tá aqui de amor incondicional tá ali também. Então, eu sou
porque nós somos, né? Então, nós criamos aí em algum momento essa teoria esquisita de separatividade, né? Separamos tudo. Para agora, a gente aí, ó, sofrendo, ralando para aprender que eu sinto muito, eu me enganei. Mas você sabe que o Burro tem um dos livros dela, se eu não me engano, é o livro sobre as crianças, ou O Corpo Fala, não lembro mais. Mas que ela começa falando assim: não existe pessoas más, existem pessoas feridas. E eu achei muito lindo. Essa semana eu fui assistir o filme do Mufasa com meus filhos, e justamente esse é a mensagem do filme, né? Porque por que algumas pessoas machucam? Por que algumas pessoas ferem? Por que algumas pessoas. Porque elas estão feridas, elas estão machucadas e elas não estão conseguindo lidar com essa dor e elas precisam colocar essa dor para fora. A gente dá o que a gente tem, né? Voltando, a gente dá o que a gente tem. E só em relação ao que você disse, né, sobre a vontade que a gente tem de sair falando, faz tal terapia, mas uma coisa que é muito importante, né, no mundo da terapia é que 50% é terapia, 50% é a pessoa. Então, às vezes, aquela pessoa não está pronta para aquilo, né? Ela não vai nem. É que nem o livro, né? Ela ainda vai entender o básico daquilo, né? E tem muito a aprender. E assim como nós, cada vez que fazemos, estamos aprendendo mais e mais e mais. Né? Então, uma mesma terapia. Às vezes as pessoas falam assim: não, mas Júlia, então me dá a receita do bolo aí, o que eu tenho que fazer? Uma vez chegou uma moça assim pra mim, falou assim: Júlia, olha, eu já aconselhei meu pai, minha mãe, minha avó, não sei o quê. Ela começou a fazer uma lista. Tipo, fazia 6 meses que ela tinha começado. Eu falei assim: mas por que você fez tudo isso? Ah, porque eu ouvi fulano falando que tudo isso era bom fazer. Eu falei assim: mas, ok, é bom. Eu falei assim: mas quando você fez, você sentia que você estava naquele lugar? Você estava tendo que olhar para uma questão com seu pai, ou você só fez porque eu tenho que olhar para meu pai, mas ainda não chegou, eu não estou naquele lugar de olhar para meu pai. Eu sempre conto para as pessoas que eu acompanho que quando eu comecei meu processo, eu entendi que eu tinha uma grande fidelidade a uma bisavó minha, que eu não conheci, mas que eu estava repetindo muitos processos dela. Essa informação me veio como uma informação. Foi trazido para eu realmente olhar e curar isso 3 anos depois. Porque tinha todo um processo no meio que tinha que acontecer para eu chegar, que nem eu falei das escadinhas, para eu chegar no lugar de olhar para isso. Apesar de eu ter tido essa informação aqui, aquele momento eu não estava pronta. Eu não teria trabalhado 1/3 do que eu trabalhei 3 anos depois. Né? Então, às vezes também é a gente permitir, por mais que a gente adora fazer terapia, né? Eu acho que o Paulo, quando eu mando mensagem, já fala assim: lá vem. E que é muito maravilhoso. E sim, eu acho que cada vez mais a gente também vai aprendendo a se auto-olhar, né? Porque eu acho que o importante, eu falo isso para as pessoas que eu acompanho, eu não quero que você seja dependente de mim. No primeiro momento, eu tô te dando a mão, eu tô te ajudando aqui, é que nem uma criança. Ela tá engatinhando, depois ela começa a andar. Aí você solta a mão dela. E você tá lá perto, eu tô aqui, ó. Se precisar, você me dá a mão, né? Então, a ideia é que a gente seja cada vez mais independente para poder olhar, mas isso demora um tempo, né? Porque demanda já um desprendimento das emoções muito grandes, uma compreensão. Na França se fala muito de olhar por cima, né? Eu brinco com as pessoas, é como você está assistindo uma novela. Você assiste um seriado e fala assim, gente, ó, porque eu não sei você, mas eu fico analisando cada personagem, todas as feridas, é uma coisa. Assistir seriado com o terapeuta é um saco. Mas e daí você olha assim, olha só, estão brigando por uma coisa tão boba, né? A pessoa tá isso aí, só tá falando a mesma coisa. Só que a gente, às vezes, fica nessa mesma situação. Por quê? Porque a gente tá lá dentro da nossa emoção, a gente tá envolvida com a nossa emoção. Que quando a gente consegue ter uma capacidade de olhar para aquela situação, falar, pera um pouco, emoção, dá uma pausinha aí, deixa eu olhar por cima, deixa eu olhar como se fosse uma novela. Que essa pessoa tá falando o que eu tô entendendo? Ou eu que tô na minha dor, pegando isso para mim e me chicoteando aqui? Né? Então, eu acho que o maravilhoso, quando a gente vai ganhando em consciência, graças às terapias que a gente vai fazendo, é de conseguir ter esse olhar de falar assim, tá, aqui eu estou fazendo o meu processo, depois eu talvez vá levar para uma constelação para purificar, para uma outra cura, enfim. Ou vou pedir para o tarô me dar uma luz para ver se é isso mesmo que eu estou entendendo, enfim, tem várias coisas, mas é ir ganhando essa maturidade, né, que vai vindo com a consciência. De olhar e falar, tá, aqui eu tô entendendo o que tá acontecendo comigo. E essa
palavra, né? Tendo consciência, como que é bom, né? Quando você consegue olhar para uma situação, o tempo de resposta vai ficando menor, né? Às vezes você demora anos para perceber, meses, semanas, dias, horas, até o momento que aquilo vai acontecer, você vai pensar, oi? Uai, Conheço isso. eu conheço isso. Eu tô querendo tomar o lugar de alguém? Por quê? Essa situação diz respeito a mim? Eu tenho que estar lá, eu tenho que interferir? Não. O que é isso? Eu estou com uma espada na mão, tô salvadora? Ou o que é isso? Eu tô me. Agora essa é boa. Eu tô me fazendo de coitadinha? Será que, na verdade, eu apenas estou me vitimizando aqui diante dessa situação e a realidade não é essa? E aí, quando a gente olha e pensa assim, bom, então, vamos lá. Respira e muda de ideia, muda de rota, não é? Toma uma outra atitude. Sim. E é assim que a gente segue se auto-amando. Eu não tenho que aceitar nada da Júlia. Não, a Júlia está ali. Nesse caso, eu a admiro. Mas é uma escolha minha estar ou não aqui. E tá tudo bem. E assim é em todos os outros lugares. Agora, se a gente está num lugar, aquilo tá espetando, tá furando, tá machucando, tá apertando, espremendo, então aí tá faltando algo importantíssimo que é o auto-amor, que vai muito além de. Claro, a Júlia já colocou e eu já reforço antes de falar, porque às vezes as pessoas já querem pegar por outros lados, né? Não estou falando de não se arrumar, de não se cuidar, de não se embelezar. Não falando nada disso. Isso é importantíssimo. Estou dizendo para quem está se arrumando, se embelezando. É para mim? Eu tô passando o meu batom vermelho, esse batom vermelho que eu passo, ele é porque eu gosto do batom vermelho em mim, ou eu passo esse batom vermelho com uma outra intenção. Ele é para alguém ou para causar algo no outro. E essa que é a diferença. A motivação pela qual você faz algo. Então, se é por mim, tá? Beleza, é auto-amor. É uma coisa que sempre me deixa muito triste. Aliás, é interessante a gente pensar que quando a gente olha para uma pessoa, todas as atitudes que ela tem diz tanto sobre ela, né? Então, uma coisa que me deixa muito triste é quando eu vejo mulheres lindas, se acabando em procedimentos estéticos para seguir uma moda. Porque tem uma dificuldade de aceitar aquela ação. Então, justamente, né? Eu não faço isso porque eu me sinto bem. Eu faço isso porque é o que o olhar externo diz que é belo e eu quero ser bela. E como que eu vejo em mim, eu não me acho bela, eu não me acho uma alma bela, uma energia bela, eu quero ter esse lado estético, então eu vou ficar seguindo a moda, né? E as mulheres, e sobretudo as mulheres, os homens é menos isso, tem menos essa cultura, né? Mas onde vai se destruindo, acabando com a sua saúde, onde você nem sabe mais que cara aquela pessoa tem, né? Porque ela tá. E daí a gente pode ir para a questão do envelhecimento, né? Essa dificuldade de aceitar envelhecer. Que bom que a gente está envelhecendo, porque senão a gente está morto. Né? Enfim, então que bom que a gente está crescendo, evoluindo, envelhecendo. E claro que isso não quer dizer, novamente, que a Gina falou, não quer dizer se abandonar, se esquecer e falar que a aparência não importa. Não, a aparência, ela também é um veículo de comunicação de quem nós somos. Né? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente entende muito do que ela é, ou pelo menos do que ela quer passar, pela sua aparência. Né? Então, a aparência faz parte também, tanto que antes de encarnar, a gente escolhe a aparência que a gente vai ter, né? Baseada no que a gente quer vivenciar, as dificuldades e facilidades. Mas, e
Uma última coisa que você falou e que eu acho que também é importante é a gente olhar e entender que todo mundo está a nosso serviço. O que isso quer dizer? Não quer dizer que as pessoas estão aqui para servir a gente, mas todo mundo está a nosso serviço. Então, se você olha e fala assim, nossa, as pessoas em geral são tão injustas comigo, ou nossa, as pessoas, aquela pessoa me irrita tanto, olha para aquela pessoa, porque alguma coisa ela está te mostrando, né? Olha para essa ferida na injustiça, olha sempre as mesmas situações, sempre as pessoas trazendo um sentimento, né? Essa pessoa está te mostrando, porque numa dinâmica, e uma dinâmica eu falo, por exemplo, eu e a Ed, a gente tem uma dinâmica. Quando a gente comunica, é uma dinâmica entre nós duas. Um reage à ação do outro, né? É um ciclo. Então você vai falar isso, eu vou reagir a isso, você vai reagir a isso, e assim por diante. Muitas vezes a gente quer mudar o outro. Ai, a Edna faz isso, não gosto que ela faça isso. Aí a gente tem que mudar, né? Pra eu gostar do que ela faz, claro. Porque o problema é a Edna, não sou eu em relação a ela. Só que, por magia, quando a gente começa, a gente a se olhar e se entender, e a gente começa a mudar, nossa, que interessante, as pessoas mudam com a gente. Aquilo que eu queria ser, eu sempre quis que a pessoa fosse diferente comigo, ela está sendo, porque você mudou. Então a pessoa não vai mais reagir da mesma maneira, porque a sua ação mudou. Então a outra pessoa só lhe cabe mudar a reação. Então, entender que as pessoas estão a nosso serviço e que é um grande presente todas as interações que a gente tem familiares. Na França se brinca muito, né? Eles falam assim: você quer ver o teu nível de consciência, quanto você evoluiu? Vai passar um final de semana na casa dos seus pais. Se você tiver ok, tá tudo bem. Se não, vai volta para terapia, que tem alguma coisa que não deu certo. Né? Porque é isso, a gente está constantemente em interações, e essas interações vêm dizer sobre nós. Como a gente, primeiramente, por que a gente, se as pessoas são tóxicas, por que a gente está perto dessas pessoas? Né? Por que a gente aceita tal ou tal coisa? Ou por que diante de tal pessoa a gente tem uma reação, diante de outra pessoa você tem uma outra reação? Né? Então, tudo, eu tenho vontade de dizer que tudo que a gente faz no dia a dia é uma grande terapia pra gente. Se a gente começa a olhar com um olhar de, tá, o que isso quer dizer? O que essa situação tá me mostrando? Né? E não confabulando coisas, mas realmente com o olhar de, deixa eu acolher isso que está sendo trazido para mim. Né? E como que eu posso melhorar através disso? Como que eu posso perceber quem eu sou, perceber o que eu estou fazendo através disso que essas pessoas estão trazendo? E daí, você vai podendo mudar dentro de você, também fala assim, ok, se todo mundo sempre age assim comigo, será que não sou eu que estou tendo uma questão aqui? Né? Porque daí a gente também tem que se responsabilizar pelos nossos processos, entender que, e daí a gente vai na vítima, a gente não é vítima da situação, a gente é um personagem dessa situação, a gente faz parte. Hoje está sendo a quarta live e em todas elas surgiu exatamente esse assunto. Então, galera, fixa aí um pontinho nisso, risca aí, coloca um marca-texto. Olha para o que se repete muito na sua vida. A maioria das pessoas na sua vida são, complete a frase, a maioria das pessoas na minha vida me tratam, complete essa frase. E aí você vai ter muitas. Talvez a princípio você não vai ter respostas, vai surgir muitas perguntas. Mas muito mais importante do que respostas, às vezes é uma boa pergunta, pergunta certa. Uhum. Não é? Porque, como diz a nossa professora em comum, a questão não é porque o palhaço está fazendo graça, é porque que eu estou lá assistindo. Isso que importa. O que importa é o que está partindo de mim, o que eu estou fazendo. Gente, não se trata do outro. Vamos deixar um ponto marcado aqui. O tema da live é auto-amor, então é auto, eu, auto-amor. E aqui não se trata do outro. Então, mulheres, isso sai muito nas leituras e na terapia também, atendimento. Querendo um homem XYZ que as trata de maneira XYZ e faz e trata
tudo muito bem. Aí, quando você faz a triste pergunta, como você se trata? O quanto você se gosta, se ama? Enquanto não resolver isso, o homem XYZ não vai aparecer. Tem um filme que eu sempre dou de exemplo, um filme bobinho, mas divertidinho, é aquele A Verdade Nua e Crua. E a história de uma moça, né, que tá com dificuldade de se relacionar, e daí o cara vem e dá um vibrador pra ela, e ela fala assim, credo, eu vou fazer isso, assim, meu amor, se nem você tem vontade de se dar prazer, você vai querer que o homem queira te dar prazer? Então a gente pode colocar isso em toda situação. Se nem você faz por você, por que o outro vai fazer? Né? Então, isso da pergunta certa, Edna, que você falou, é isso. Tanto que eu falo que a terapia não é só a gente escutar o outro, né? O bom terapeuta vai vai te fazer a pergunta certa. A pergunta que vai, epa, abriu caixinhas aqui. Começou a explodir coisas que eu não sei como responder. Porque justamente é o não saber como responder. A gente não quer resposta pronta. A gente quer, deixa eu olhar e parar para pensar nisso. Eu adoro ouvir. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas porque o ouvir, ele é bom. Porque quando a gente fala, eu acho que na terapia tem de tudo, né? A gente, quando a gente fala, a gente já tá também se escutando. Então a gente tá revendo. Eu tô escrevendo um livro sobre o meu processo, né? O meu processo chama Gêmea, mas o meu processo de despertar. É uma enorme catarse, porque conforme eu vou escrevendo, eu vou assim, cara, justamente as situações não parecem sendo diferentes do que às vezes eu tinha na mente, né? Então, o falar, o contar é maravilhoso, mas eu tenho uma pessoa que é uma escritora e que às vezes ela coloca alguns comentários tipo, por quê? É muito terapêutico também. É a pergunta assim, mas por que isso? Mas por que isso? Por que essa emoção? O que estava por detrás? E daí vai abrindo outras caixinhas, né? E você fala assim, nossa, é verdade. Então, acho que é uma junção das duas coisas. E isso eu amo muito. Hoje você se apresentou como terapeuta holística. E eu, antes de você, tinha colocado terapeuta integrativa. Vocês perceberam nessa live, gente? Essa live cabia lá no final da série de lives, porque aqui deu uma aprofundada legal no tema. Aqui tem informações importantíssimas. Num primeiro momento, se você está tendo contato com isso pela primeira vez, pode ser que vai soar meio fora de lugar. Mas volta aqui novamente de vez em quando que isso vai mudar. O que significa o holístico e o integrativo? Holístico, gente, não significa místico que vive olhando para as energias. A gente olha também, Bem, tá? Vamos deixar claro. Mas holístico vem de todo. Holístico significa olhar o todo como um todo. Então, nós não olhamos clientes de maneira separada. Ah, tá, ele veio aqui fazer uma constelação por causa de dinheiro. Ah, dinheiro tá ligado à mãe. Constela, olha, fala para a mãe, abençoa, assim. Mecanicamente, pronto, tá resolvido o problema, saiu, ficou rico. Seria maravilhoso, mas essa não é a realidade. Então, gente, aquele cliente vai chegar ali e daquilo dali as coisas vão chegando, vai ter um olhar, vai ter a questão da energia também, vai ter a nossa leitura da face da pessoa, vai ter como ela come, como ela dorme, como ela bebe, como ela fala, onde ela se coça, que jeito que ela se mexe. Então, gente, é tudo, é um todo, é o todo. E a Júlia, ela tem essa característica do amoroso, né? Por isso que eu coloquei ela nesse tema, convidei ela para esse tema, porque ela tem esse lugar do amor. Então, se a gente olha os cristais da Júlia, ela tá lá nas fotos com quartzo rosa, com uma cor assim. Ah lá! Se você olha nos meus cristais, tem uma obsidiana, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Ela é do campo, eu sou da selva. E tá tudo ótimo, gente. Cada um se amando no seu lugar.
e vai se unindo, né? Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas já me falaram assim, que, por exemplo, eu indico muito o Paulo, né? Eu adoro o trabalho do Paulo, eu sou muito amiga dele e eu sempre indico muito o Paulo. E já teve gente que fala assim, nossa, Júlia, mas você sabe constelação. Como assim? Você tá indicando, você tá perdendo. Eu falei, gente, não tô perdendo nada. Eu tô ganhando e a pessoa tá ganhando porque eu sei que essa pessoa, o que ela faz, ele é fodástico no que ele faz. E eu sei que o que eu faço, eu sou muito boa no que eu faço. Eu sei que a Ed no que ela faz, ela é muito boa. Então, cada um junto, a gente une, a gente tem que juntar as forças, não é separar, falar assim, ah, esse é meu, eu vou ter que guardar porque o outro vai roubar. Não. A gente está justamente num processo de melhoria de todo mundo, né? Todo mundo se olhando, se acolhendo, se amando, trazendo esse equilíbrio, né? Porque se eu também quero tudo para mim, olha o desequilíbrio, né? E essa questão de todos nós temos o nosso brilho, todos nós temos o nosso servir. E a gente não tem que servir que nem o outro. E isso eu vejo um grande erro, que também está numa questão de auto-amor, das pessoas no profissional. Muitas vezes as pessoas falam assim, fulano tá fazendo daquela maneira. Aquela maneira deve ser boa, você tá dando sucesso para ele. Daí vai lá e é um profit. Porque o fulano já existe, você não vai precisa ser uma cópia. A gente não precisa de cópia de ninguém. A gente precisa de pessoas reais, de pessoas que são o que elas são. E é isso que vai fazer, porque muitas vezes as pessoas querem saber, né, como atrair as pessoas, como atrair os clientes, como atrair o amor, como atrair a felicidade, sendo quem você é, né? Você sendo genuíno com você, você se amando, se aceitando, porque daí as pessoas vão olhar para você e falar assim, ok, o que essa pessoa tem? Ah, não sei, é ela. A gente não sabe definir. E é isso que é maravilhoso. A gente volta para coisa de, imagina se todo mundo fosse igual, que chato. O lindo da vida é que cada pessoa, cada ser é único. E a gente faz parte desse todo. Ao mesmo tempo que a gente é muito parecido, a gente é muito único. E muitas vezes as pessoas querem ser boas naquilo que elas sabem que. Essa é a dualidade do ser humano, né? A gente quer ser individual, a gente quer ser um indivíduo único, mas sendo igual a todo mundo. Porque a gente não suporta o nosso único. Né? Então a gente quer ser o único melhor que o outro em competição com o outro. E eu acredito que é quando a gente olha para nossa sombra, a gente descobre o que realmente a gente é diferente. Porque o outro já tem, o outro já faz igual, se a gente pega a mesma coisa. Mas o que, que você tem de diferente dentro de você? Que é só você. Aí faz com que as pessoas falam assim, gente, eu venho na Edna, porque a Edna tem uma coisa, não sei explicar, mas é dela. Eu não chamei mais ninguém. E eu vou no outro fulano, porque o outro fulano tem isso. Eu vou namorar com essa pessoa, porque essa pessoa tem uma energia que é essa energia. Talvez tenha outras pessoas mais bonitas, mas e é isso, é quando a gente toca em quem nós somos, a nossa essência profunda, real, verdadeira, genuína, e que não vai estar, e daí você não tem que estar em competição com ninguém, porque ninguém é você. Ninguém é você na sua totalidade. Talvez tenha coisas semelhantes, né? Então daí a gente está num lugar de auto-amor e fala assim, ok, é essa pessoa, é assim que as coisas são. E se todo mundo justamente está olhando para si, a gente pode formar essa coisa linda. Eu vejo um mundo muito lindo, tá? Eu imagino pessoas muito belas e eu acho que todo mundo é muito belo. Justamente, às vezes algumas pessoas, elas estão feridas e elas não conseguem acessar esse belo. Júlia, você usou uma palavra. Olha, gente, nós já estamos aqui há 1 hora e 3 minutos. Tudo bem. Tá, vou falar mais isso. Eu me recuso a participar de uma conversa onde as pessoas dizem assim: este mundo está perdido, as pessoas estão perdidas. Aí é a hora que meu arcano de vida me possui, eu já perco a minha paciência, a minha habilidade, já começo a falar alto, porque eu falo alto mesmo. Porque, gente, eu me recuso a ser. Eu tenho filhos. Eu tenho filhos, eu sou mãe, eu tenho bichinho de estimação, eu sou terapeuta, eu trabalho com saúde, eu tô viva e eu me considero muito privilegiada, então eu sou grata por isso. Eu me recuso a finalizar o jogo no meio do jogo. Eu não concordo que a adolescência está perdida. Eu concordo que todo mundo precisa se conscientizar e olhar, talvez, para o mundo
com um pouco de utopia, como eu e a Júlia olha, porque a gente gosta de olhar mesmo, olhar para a árvore e achar lindo os galhos e o balançar, e a flor, e o gato, e o rio, e a lua, e a criança brincando. E talvez isso faça parte da nossa mágica. Porque eu olho para o mundo e a partir desse trabalho que a gente faz, a gente vê tanta coisa. Gente, coisa mais linda do mundo é você, quando você vê o cliente conseguindo. Eu não gosto da palavra. Não é curar-se, mas assim, Transformar. ele transforma a dor. Transforma a dor e ele já fala da situação sem sentir tanta dor e sem jogar aquela dor no outro. Esse que é o trabalho. Então, eu acredito também exatamente nisso que a Júlia falou. Eu acredito em pessoas boas, eu acredito em pessoas bonitas. Eu não acredito no mal. Mal não existe. Mal é a ausência do bem. E olha só, eu convido as pessoas que acham isso a talvez mudar para onde elas estão olhando. Porque, vamos pensar, e eu adoro ter essas conversas com as crianças, que para as crianças isso parece tão óbvio, né? Ainda mais essa geração maravilhosa que está vindo, que o véu do esquecimento já está indo embora. Se você passa o seu dia assistindo programas horrorosos, colocando sua energia por religião, por questões que cada pessoa tem a sua bagagem, cada um tem sua verdade, como a gente falou antes. Então, a verdade do outro, talvez. Isso é uma coisa que eu e o meu gêmeo, a gente tem visões políticas diferentes. E um dia eu falei pra ele assim: olha, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem o mesmo caminho que a gente quer chegar. Quer dizer, a gente tem o mesmo lugar que a gente quer chegar, mas a gente acha que o caminho é diferente. Você acha que é por aqui, eu acho que é por aqui. E tá tudo bem. Não quer dizer que você tá certo e eu tô errado, ou que eu tô certo e você tá errada. São caminhos diferentes. Então, quando a gente para de olhar e querer ficar brigando, a gente ficar olhando na catástrofe. Porque, por exemplo, tem um acidente na rua, todo mundo para ver. As pessoas, parece que tem muita gente que gosta de colocar energia nas coisas ruins. E daí, o seu mundo vai ser isso. Não quer dizer viver numa bolha e falar, ah, o mal não existe. As pessoas existem, infelizmente ainda tem muita coisa a ser curada e ser olhada. Mas eu não vou colocar a minha energia nisso. Eu não vou e alimentar essa energia colocando mais energia. Porque, assim, olhar para essas coisas ruins não é ignorá-las. Tá? A gente pode combater a gente no nosso cotidiano, o que a gente vai colocar para mudar o mundo, tá? Do nosso cotidiano. Mas não é ficar olhando. Se eu fico olhando o que está acontecendo na guerra todo dia, vai mudar a guerra? Não, vai mudar a minha energia. Vai me colocar nessa energia de medo. E vai estar alimentando essa energia. Né? Então, eu escolho não olhar. Eu me lembro na época do Covid, depois de, sei lá, 2 semanas, estava na França na época, todo dia a gente assistia um jornal. Daí um dia eu cheguei pra mim e falei assim, mas por que a gente está assistindo isso? A gente sabe o que está acontecendo. Só pra gente ficar ansioso e angustiado? Lá, recebendo números, não sei o que. Eu falei, não, vamos parar. A gente sabe o que está acontecendo. A gente não precisa, ainda mais tinham cenas horríveis com as crianças. A gente não tem necessidade de ficar assistindo isso. Não é não se informar. É saber que as coisas acontecem, mas não ficar com essa energia lá. E daí quando a gente começa a falar assim, não, eu quero ver as coisas belas que estão acontecendo no mundo. Porque hoje, a energia de amor está muito maior do que ela era há 50 anos. Muito maior. As consciências, o olhar amoroso das pessoas em relação às situações é muito maior hoje. Mas a gente tem que escolher olhar para isso. A gente tem que escolher acreditar que isso existe. A gente tem que olhar para uma criança e não ver ela fazendo uma birra ou pichando na parede e falar que, ó, não, a gente tem que olhar a magia, o encantamento daquela criança, a capacidade daquela criança. A mesma coisa com jovens. E a mesma coisa quando chega alguém que talvez é considerado ruim pela sociedade. O que essa pessoa está querendo trazer? O que ela está querendo mostrar através disso? Né? Então, eu acredito que por sermos energia, e tudo ser energia, se a gente coloca energia em coisas boas, a gente vai ampliar aquela energia. Se a gente coloca energia em coisa ruim, a gente vai ampliar aquela energia. Então, a mudança cabe a nós fazer. Cabe a nós, no cotidiano, falar assim, tá, que mundo eu quero construir? Eu quero construir um mundo mais justo, eu quero construir um mundo
menos poluída, eu quero... Então, o que eu posso fazer na minha escala? Ah, mas a sua escala é pequena. Mas sim, mas se todo mundo fizer na sua escala, olha que maravilhoso que não vai ser. Exatamente, Júlia, porque o que você colocou, gente, não é alienação. Não é alienação. É justamente olhar. Está acontecendo uma guerra. Eu, Edna Ramos, aqui no interior do Mato Grosso, o que eu posso fazer mediante aquela guerra? Eu não posso fazer nada. Ok, então beleza. Corta a cena. Agora, quando eu vou ao supermercado, eu posso levar uma sacola retornável e não usar uma sacola de plástico. Isso pode não influenciar na guerra, mas isso eu posso fazer. Então eu faço. Então, eu não jogo o meu papelzinho da bala na rua. Isso eu posso fazer. Eu não furo fila. Isso eu posso fazer. Eu devolvo troco se tiver vindo a mais. Isso eu posso fazer. E aí você vai falar assim: ah, essa live fugiu do contexto. Jamais. Porque eu sei quem eu sou e eu me amo assim. E eu sei que eu fazendo as minhas pequenas coisas como eu posso fazer, eu ficar falando da situação ruim de uma pessoa, eu não ajudo ela. Então, eu posso fazer algo? Vou lá e faço. Não posso fazer? Eu não tenho o que falar. Eu posso fazer uma oração dentro do meu coração. Isso eu posso fazer. Mas eu não preciso ficar perpetuando situações ruins, fazendo correntes, mandando imagens de... Gente do céu, não vejam essas coisas, não repliquem isso. De discórdia, briga, fofoca, mentira, fake news. Não perpetua isso. Então, eu sei que se eu for lá no meu Instagram, pegar um assunto polêmico, que a gente tem aí ferramentas para descobrir o que está bombando na rede, e eu pego algo que está bombando lá, alguma coisa horrorosa, uma fofoca, e eu coloco lá, eu sei que vai vir todo mundo ver aquilo. Mas esse não é o meu objetivo. Isso não sou eu. Se eu fizer isso, eu vou estar me machucando, e aí eu não estou exercendo meu auto-amor. Então, eu prefiro colocar a imagem de uma flor, de um sol, de uma árvore, escrever um texto, escrever uma mensagem, colocar uma música com uma letra que traga uma mensagem, porque aí isso sou eu. Aí eu me respeito. E isso é o que eu posso fazer. Está dentro do meu controle. Então é isso que você tem que pensar. O que está dentro do seu controle? Se estiver dentro do seu controle, vai lá e faz. Se você for uma pessoa muito poderosa e tiver poder para acabar com uma situação ruim, vai lá e acaba. Usa o seu poder e faz. Se não, faz o que você tem possibilidades para fazer, ainda que pareça pequeno, gente. Porque se você joga uma pedrinha pequenininha no rio, a onda dela vai reverberando, reverberando e toma todo o rio. O exemplo é a maior semente. As pessoas falam, ah, mas você faz isso. É o exemplo. Quer dizer que a pessoa tem que fazer que nem eu? Não. Mas talvez eu plantei uma sementinha e daqui a um tempo a pessoa vai falar assim, nossa, lembra que aquela moça falou tal coisa? Vou tentar. Né? Então, tentem focar. Né? Isso é uma coisa muito engraçada. Às vezes comentários negativos, né? Eu falo, gente, por que a pessoa tá perdendo o tempo dela deixando um comentário negativo? Se você não gosta, não segue sua vida, não perde seu tempo. Né? Tem pessoas que colocam muita energia em brigas, muita energia em querer criticar, muita energia que é tão desnecessária, é tão cansativo, e você tá perdendo tempo de olhar para você, de olhar porque realmente te dá prazer, né? A gente volta pro prazer. O que te dá prazer? Ficar vendo coisas horrorosas? Ou não, e assistir uma coisa que você gosta, que te diverte, né? Esses dias foi meu aniversário e eu ganhei um livro, que eu falei que era minha cara esse livro, era um livro todo rosa, e chamava Lugar Feliz. Minha mãe falou, nossa, esse livro é sua cara, né? Eu falei assim, é. Eu falei assim, deve ser uma história super leve, super tranquila, é o que eu gosto. Eu quero estar nesse lugar de leveza, de diversão, de uma diversão gostosa, tranquila, que me faz bem. Então, a gente escolhe aonde a gente quer se colocar.
né? Isso não quer dizer que a gente não pode ter grandes lutas que a gente acredita e que a gente se empenha nisso. Claro, e eu acho que é uma coisa que nos faz bem, né? Mas justamente olhar a luta de um lado positivo, não como uma guerra, mas como algo que a gente quer trazer porque a gente acredita e não, né? Então, eu ir pro amor, né? Acho que como eu te falei no começo, a resposta de tudo eu acho que é amor, né? O amor move montanhas, o amor faz a gente mudar, o amor faz coisas maravilhosas e o amor de uma maneira muito ampla, né? O amor pelos filhos, o amor por nós, o amor pela pessoa que a gente ama, o amor pelo que a gente faz, o amor pela nossa vida. O amor, ele tem... E o amor, ele é o amor incondicional. O resto não é amor, né? A gente chama de amor, mas não é. O amor, ele é incondicional. O amor não tem condições. Você pode não querer estar perto de uma pessoa e amar aquela pessoa, né? Mas você tem... Não, essa pessoa me faz mal. Mas eu tenho, sim, por exemplo, os filhos. Sempre dou exemplo de filho, porque filho é mais fácil, né? Se o seu filho cresce e se torna uma pessoa que você talvez não acha que é legal, você vai continuar a amar seu filho, mas talvez você, mas eu quero estar longe do meu filho. Essa pessoa não me faz bem, ele, enfim, teve alguma questão aí no meio que ele tem que olhar, né? Mas você não deixa de amar por isso. Então, o amor, ele é incondicional. Você ama, ponto. Depois você aceita ou não as características daquele ego ferido que tem as suas questões e você vê se aquilo cabe na sua vida ou não, né? Mas o amor, ele é uma coisa muito linda. Ah, sabia. Ela ia começar assim e terminar assim. Júlia sendo Júlia. Muito Bom, gente, essa conversa tomou rumos muito profundos. Como sempre, as lives não têm um roteiro e eu faço isso porque eu confio plenamente nos meus convidados. Sei do nível de conhecimento e de consciência que eles têm para levar uma live sem um roteiro e sabendo que existe aqui sim muitas informações importantes e preciosas. Não menosprezem. Com certeza, algumas coisas talvez tenham te cutucado um pouquinho, algumas coisas você achou meio desconfortável, mas onde você achou desconfortável ouvir, acolhe isso. E talvez depois você dê um outro lugar. O que você concordou e achou benéfico para sua vida, segue, aplica, pega o que serve para você nesse momento. Ai, Júlia, eu só tenho a te agradecer imensamente. Bom, eu vou perguntar. Já estamos aqui há 1h30. Eu ficaria aqui por horas. O Instagram não barrou a gente. Olha que coisa fantástica. A gente falou alto amor, a gente tem que continuar, gente. Não é? E aí, bom, Júlia, eu não sei se você tinha preparado algum exercício ou, mediante toda essa mudança de conversa, ficamos com os Eu conceitos. acho que vamos ficar com os conceitos. Eu acho que já tem muita coisa aí para o pessoal digerir, olhar. Com certeza vai ter muita coisa que vai trazer desconforto, e é aí que tem que mergulhar, né? Onde traz desconforto, a gente tem que olhar. E como eu sempre digo, que é um pouco o que você disse, se vibrou em você, maravilha, pega para você. Se não vibrou, tudo bem. Talvez daqui um mês você reescute essa live e fale assim, agora eu entendi. Aqui agora fez sentido para mim. E também, se não for o caso, tá tudo certo, né? Lembrando que cada conhecimento tem 7 portas. Então, eu e a Júlia, nossa senhora, temos muita coisa ainda para... Vixe, eu me considero um bebê Mas que nascendo do bom, né? autoconhecimento. Que gostoso. Porque também imagina você já saber tudo e já entender tudo. Meu Deus, coitado de mim. Acredito que eu nem comecei a caminhar ainda. Eu falo, Engatinha. eu falo às vezes, né? A pessoa fala assim, mas eu vou chegar e tá falando assim, gente, Jesus que tá do outro lado como um mestre ascenso ainda tá crescendo, tá todo dia crescendo. Quem somos nós para querer já ter chegado no topo, né? A gente tá sempre evoluindo, sempre. Tanto que nas leis herméticas se fala, né, que quando a gente chega nesse nível total, a gente se torna o todo. A gente deixa de ser um indivíduo para se tornar esse todo. Enquanto a gente não está nisso, a gente está constantemente em evolução. Cada dia mais, cada dia mais. E essa é a magia de viver. Essa é a magia da consciência, né? Então,
a gente tem que se abrir sim para sempre estar ganhando, ganhando informações e ganhando em consciência e se descobrindo e se redescobrindo, porque é maravilhoso, porque a gente adora se apaixonar pelo outro, mas a gente tem que se apaixonar pela gente todo dia. Aí eu gostei. Vamos então encerrar essa live com essa missão aí. Vamos colocar aí a nossa missão mais que possível, se apaixonar por nós mesmos a cada dia. Então, se olha no espelho, não fizemos exercício prático, mas eu vou deixar um muito rápido. Se olha no espelho hoje, ou quem sabe agora, e se pergunta aí, qual que é a sua beleza? Tá bom? Que todo mundo. Ai, Júlia, muito obrigada Obrigada a você. pelo tempo, por ter aceitado essa proposta e participado aqui conosco. Gente, acompanha lá a Júlia, ela tem uma energia de amor, tá bom? Então, acompanhe o trabalho dela e eu agradeço por vocês ter estado aqui conosco por 1h30, falando aqui de tantas coisas, coisas que você vem vivendo, não é? Vivenciando. É prático, gente. Tudo que foi dito aqui é prática. É a nossa É todo prática. dia. E eu acho que é muito mais gostoso e genuíno falar de alguma coisa que a gente vivencia, o que é muito mais real pra gente. E claro que daí a gente vai ter a nossa visão do que a gente está vivenciando, né? Do que ficar na teoria. A teoria também é muito legal, mas a gente, novamente, a gente tem que colocar na prática, porque senão não serve de nada. Então, sempre fazer esse movimento. Edna, muito obrigada. Eu acho muito legal essa sua iniciativa de fazer tantas lives aí. É corajosa, porque também fazer tantas lives durante o mês dá um certo trabalho, mas parabéns e muito obrigada por ter pensado em mim aqui e me convidado. Imagino. Prazer é todo meu e agradeço novamente. Grande abraço, querida. Vamos ver. Uma hora chega nosso abraço Com presencial. certeza. Com certeza. Gente, a Júlia, nós não falamos, mas ela faz retiros pelo mundo. Acompanhem lá, quem sabe em algum momento vocês vão estar com ela. Eu, inclusive, quero reservar uma data para ir. Esse ano vai ter um retiro diferente aí. Acho que, pelo que eu vejo, nunca vi um desse tipo. Então, vamos logo, logo estar aí falando sobre isso. Delícia. Obrigada, Júlia. Boa noite. Galera, até mais. Obrigado por quem esteve aqui. E até segunda-feira agora.